Bom dia, gente. Tudo bem? Muito obrigada por terem comparecido ao nosso webinar. Eu sou a Ariane, eu sou a PR responsável pelo UAU aqui no Brasil. E esse é o nosso terceiro webinar. Nós tivemos dois ano passado. Espero que vocês também tenham participado. E hoje a gente vai falar sobre a harmonização de vinho com chocolate, que é uma boa pedida aí para Páscoa, que no Brasil a gente não está muito acostumado a harmonizar esses dois ingredientes, mas hoje vocês vão aprender melhor e vão querer harmonizar chocolate e vinho, porque eu sei que fica muito gostoso. É, eu vou passar um vídeo sobre o álbum para vocês verem como é, para vocês entenderem como é esse complexo lá em Vila Nova de Gaia, e depois eu vou passar a palavra para Ana, que é a PR lá em Portugal, no UAU. Então, sejam bem-vindos e vamos lá. Olá, muito boa tarde. Eu aproveito agora que terminou a nossa apresentação. Mariana, já posso? Claro, a Estás-me palavra a é sua. autorização? Muito bem. Então, agradecer a todos por estarem presentes, de dar aqui um grande olá desde a cidade do Porto e que passarmos também aqui uma pequena mensagem sobre aquilo que nós somos, sobre o UAU. Nós dizemos que somos um quarteirão cultural, porque na verdade, como vocês puderam ver no vídeo, ele era bastante rápido, porque na verdade é muito grande. Nós temos 7 museus, 12 restaurantes e bares, uma escola de vinho que o Diego muito bem vai falar. Um dos museus, obviamente, é o do chocolate, e por isso é que também temos cá a Inês para nos falar deste casamento perfeito entre o vinho e o chocolate, que são dois ingredientes que nós temos aqui no Quarteirão Cultural. Mas eu diria que gostava de fazer aqui só uma curta introdução para vos explicar que, antes de mais, nós temos esta vista maravilhosa sobre o Porto, que aliás a Ariane colocou no seu pano de fundo. Obrigada, Ariane, por este, este atalho até ao Porto. Essa é a nossa premissa, porque no fundo a localização já aqui estava, nós só tiramos partido dela. Nós requalificamos antigos armazéns de vinho do Porto,
que antigamente serviam para deixar o vinho ali a ganhar a sua idade, a envelhecer. Portanto, a partir do momento em que eles ficaram sem uma utilização, em que se envelhece o vinho no Douro, junto às vinhas, nós requalificamos os antigos armazéns e demos-lhe uma nova vida. E, portanto, é em pleno centro histórico, na capital do vinho do Porto, nas ruínas estreitas, que nós aproveitamos uma série de armazéns, mas não construímos nem um shopping, nem um novo edifício. Nós mantivemos a estrutura inicial dos armazéns e por isso tudo isto são ruínas estreitinhas, sobe escada, desce escada. Eu costumo dizer que estar no UAU é um equilíbrio perfeito da vida, porque nós comemos e bebemos bem, mas depois subimos e descemos muitas escadas para percorrer o quarteirão e para descobrir tudo o que há para ver. E na verdade, há coisas para fazer para divertirmos-nos pelo menos num dia inteiro. Eu costumo sempre aconselhar que as pessoas possam escolher um ou dois museus, da preferência de cada um. Neste caso específico, se calhar eu vou dizer que, por exemplo, o do vinho e o do chocolate podem ser uma ótima combinação. Depende também com quem estiverem, se estiverem em família, com amigos, com crianças. Mas seria uma combinação ótima. Também fazer um workshop, aprender mais um bocadinho, criar memórias para levar com vocês. E a Wine School e o chocolate, uma vez mais, nós temos workshops na Wine School e também no Museu do Chocolate, seja para adultos, seja para crianças, portanto também totalmente ajustado. E obviamente temos uma série de restaurantes com a melhor gastronomia portuguesa. São muitos restaurantes, todos eles com comidas diferentes, desde o Golden Catch com o peixe e o marisco, ao TNC só com os pratos típicos portugueses, onde é possível comer uma francesinha, por exemplo. Temos o 1828, que é uma steakhouse, onde é possível comer uma boa carne maturada e acompanhar com vinho do Porto. Isto para vocês perceberem que os conceitos são todos diferentes e os preços também são todos diferentes, de forma a ajustar a qualquer cliente que realmente venha. Se ele quiser passar cá um dia inteiro, vai encontrar uma solução que está ajustada àquilo que procura. Nós somos um quarteirão cultural que quer ser democrático e aberto a toda a gente. Para entrar, a nossa praça, a grande praça ao ar livre, ela não, é totalmente aberta, portanto somos um quarteirão cultural aberto a toda a comunidade. Organizamos uma série de eventos. Agora, por exemplo, já estamos a preparar a Páscoa com muita animação. Temos um coelho gigante colorido no centro da nossa praça e portanto, é totalmente aberto e gratuito. As pessoas só têm de pagar para entrar nos museus ou aquilo que consumirem, obviamente, nos restaurantes e bares. Portanto, o meu convite é conhecerem-nos melhor numa próxima oportunidade. E agora, como nos estamos a aproximar da Páscoa, obviamente eu vou passar a palavra ao Diego e à Inês, que nos vão ensinar um bocadinho como fazer, como pôr em prática esta degustação que nos faz tão felizes aqui no Porto e aqui em Portugal, e que queremos passar, no fundo, estas energias boas e gulosas também para vocês. Olá, muito boa tarde. Me Olá, escutam boa tarde. bem? Pronto. Vou partilhar minha tela com vocês. Nós provavelmente já nos conhecemos. Acho que nós já estivemos juntos em outros webinars, né? Para quem é a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Diego Ventura, sou o coordenador da Wine School. Aqui na escola, como a Ana disse, nós fazemos parte de um quarteirão cultural, não dedicado somente ao vinho, mas também a várias outras coisas interessantíssimas. E eu vou explicar para vocês, vou apresentar para vocês um pouco mais do que a escola faz. Depois passo a palavra para minha colega Inês, ela vai falar um pouco também sobre o chocolate. E nós depois vamos nos debruçar sobre esse tema maravilhoso que é harmonizar vinho e comida, e em especial vinho e chocolate, ok? Então, a Wine School, ela está nesse prédio maravilhoso, né, um prédio histórico que antigamente era uma cave de vinho do Porto, né, e hoje foi reestruturada para no piso no térreo ser um restaurante e a Wine School no primeiro piso. Aqui na escola nós fazemos algo extremamente inovador, inclusive ganhamos um prêmio de inovação em enoturismo em 2024, em 2023, aliás, justamente porque nós desenvolvemos uma forma educativa de comunicar o vinho para turistas, né? Então, o que nós fazíamos em sala de aula, em workshops
com data marcada, onde, por exemplo, se aquela data não fosse interessante para a agenda já super lotada de alguém que visita o Porto e Gaia, enfim, não poderia contar com essa experiência. O que nós fizemos foi adaptar isso para uma oferta walk-in. Então, os nossos clientes podem visitar a escola, podem aprender a provar vinho, a harmonizar vinho e gastronomia portuguesa, histórias e estilos de vinho do Porto e também regiões vinícolas portuguesas, sem necessidade de ter, por exemplo, uma marcação prévia. Né? Então, são workshops de 45 minutos, onde sempre há a companhia de um wine educator para falar de um desses temas. Para além disso, nós também fazemos algo único, que são provas tailor-made, provas à medida, totalmente personalizadas. Então, como vocês sabem, como nós já conversamos em outras oportunidades, Portugal é um país que é riquíssimo em castas, por exemplo, castas indígenas, autóctones daqui, né? Então, isso também é um fator que faz muita confusão a clientes que não estão acostumados ao vinho português. Então, por exemplo, um brasileiro ou um americano, um cliente que seja, e que está mais acostumado a castas internacionais, por exemplo, vem até o Wine School e diz: eu gosto de Cabernet Sauvignon, eu gosto de Pinot Noir, eu gosto de Chardonnay. Então, eu consigo criar uma prova para esse cliente, de acordo com o gosto dele, com os vinhos que nós temos disponíveis aqui. Essa prova personalizada também acontece sem marcação e temos 4 opções: 3 vinhos ou 5 vinhos, e 2 vinhos e 2 sobremesas, 3 vinhos e 3 queijos, também em harmonizações. Para além disso, nós também fazemos provas exclusivas, que começam em torno de 145 euros e vão até the sky's the limit, né? Então, onde o cliente quiser. E nós somos um app, né? Um provedor dos programas da WSET. A WSET é uma das certificações internacionais mais importantes e nós fazemos aqui o nível 1 e 2 em inglês e português. Inclusive, ultimamente, nós temos recebido muitas pessoas do Brasil para fazer WSET conosco, porque, pronto, os preços são mais atrativos e você ainda de quebra está numa região produtora de vinho maravilhosa para conhecer, para passear e aproveitar não só a certificação, para conhecer também uma região. Muito embora os cursos da WSET não falem muito sobre os vinhos portugueses, e por isso nós da escola temos muito orgulho em termos sido pioneiros em criar o PWS, o Portuguese Wine Specialist. Hoje em dia, a concorrência já imitou, mas nós sabemos que quando nós fazemos um bom trabalho, né, as outras pessoas vão lá querer fazer também, e é muito bom. O nosso objetivo é divulgar mais o vinho português, e com isso, com esse sucesso todo do nosso programa, nós estamos mais perto disso, né? Então, o objetivo basicamente é esse. Além do Portuguese Wine Specialist e tudo mais, nós também disponibilizamos a Wine School para sair em novas aventuras. Por exemplo, nós fazemos provas e workshops em iates e em embarcações, e também fazemos uma masterclass a caminho do Douro, onde os clientes podem visitar vinícolas em uma atividade extremamente VIP, acompanhados sempre por um educador sênior. Pronto, agora eu vou passar a palavra à Inês, vou também parar aqui a apresentação para que a Inês possa falar com vocês, e depois nós voltamos com a apresentação. Olá, boa tarde a todos. Eu vou falar um bocadinho mais da parte do Museu de Chocolate e da nossa marca. Nós temos a nossa própria marca de chocolates que localiza-se dentro do museu, portanto é a última parte da visita, é mesmo ver o processo desde a fava até à tablete, até ao chocolate, e a nossa marca é produtora de chocolate bean to bar, que significa mesmo desde a fava até à tablete, e é isso que mostramos na nossa fábrica, e no museu todo contamos então a história do cacau e do chocolate. Enquanto que isso nos acaba por diferenciar um bocadinho de outros museus de chocolate, porque há imensos no mundo todo, claro.
Diferencia-nos na parte em que nós não contamos a história da nossa marca, mas sim mesmo a história do chocolate, desde os primeiros consumos até então depois aos processos de transformação do cacau. Pronto, e a 2020 então surge no UAU, que é um grupo, uma empresa de vinhos do Porto, não é? E porquê numa empresa então com vinhos do Porto? Porque nós podemos harmonizar o vinho do Porto com várias coisas, sendo que o chocolate é aquele que é mais consensual. Porquê? Porque 9 em 10 pessoas gosta de chocolate e a 10ª estará a mentir se disser que não. Toda a gente gosta de chocolate. É um alimento que agrada a qualquer pessoa e que pode ir desde aquele que é o mais negro até àquele que será o mais doce. E nós aqui depois, posteriormente, também vamos apresentar aquilo que é a nossa sugestão de uma harmonização com o vinho do Porto e o chocolate. Boa. Então, vamos voltar à apresentação. Agora acho que todos já conseguem voltar a ver a tela. Nós vamos falar exclusivamente hoje de harmonização, mas não exclusivamente de chocolate. Vamos abrir esse leque e depois vamos usar o chocolate como um exemplo, porque assim vocês conseguem aproveitar essas informações também para outras comidas ou para outras ocasiões, ok? Nós vamos focar também muito no vinho do Porto e nos vinhos tranquilos de mesa. Aqui eu tenho alguns exemplos de harmonização clássica, e vejam, eu não estou a falar de vinho tinto com carne vermelha, nem vinho branco com carne branca. Não, talvez essas concepções, esses conceitos que nós tenhamos, eles sejam um tanto quanto, vamos dizer assim, antiquados. Idealmente, hoje nós temos que pensar um pouco mais na característica estrutural da bebida e do alimento antes de traçar qualquer regra, por exemplo. Eu gosto sempre de trazer um contexto histórico, então, com certeza vocês já ouviram falar no movimento da Nouvelle Cuisine, na França, onde um dos grandes mandamentos para a reinvenção da cozinha francesa era, por exemplo, não usar manteiga, né? E, além disso, eles também impuseram ali alguns desafios, por exemplo, como começar a harmonizar vinhos tintos com peixe. Então, foi na Nouvelle Cuisine que começou a se ver, por exemplo, pratos de salmão harmonizados com Pinot Noir e coisas assim. Então, isso que nós vamos falar hoje não é extremamente disruptivo, mas é algo que vocês vão ver que faz imenso sentido, ok? Nós temos aqui, nessa apresentação, alguns exemplos de harmonização clássicas que podem ser utilizados em diversos alimentos, ok? Então, acidez com acidez, né? Acidez com acidez diminui a sensação de acidez, assim como, por exemplo, açúcar com açúcar, e é por isso que o vinho do Porto e o chocolate geralmente mais doce também, funcionam maravilhosamente bem. Mas acidez com acidez, quando você, por exemplo, bebe um vinho e sente muita acidez, se você harmonizar esse vinho com um prato também ácido, o vinho vai se tornar mais doce, menos secante, e vai ser muito, vamos dizer assim, mais frutado, vai ter mais aromas e sabores de frutas. Acidez com gordura, simplesmente por uma mescla quase que físico-química, a acidez ajuda a remover a gordura enfim, que cobre a língua, e isso tem um impacto também muito grande na apreciação do chocolate, né? O chocolate é muito gorduroso. Exatamente. E a acidez ajuda a preparar para o próximo gole, para a próxima bocada. Sim, e assim vai. Quase que nos protege até da quantidade de álcool que o vinho do Porto tem. Excelente, pronto. Uma outra colocação muito perspicaz é gordura e álcool, ok? Gordura e álcool também tendem a ser muito, muito interessantes. Pronto, acidez e picância, porque a acidez diminui a sensação de picância. Então, se você vai, por exemplo, a uma comida muito apimentada e escolhe uma bebida com muito mais acidez e menos álcool, isso funciona muito bem. Doce com doce, como nós já demos o spoiler, também funciona muito bem, porque doce com doce diminui a sensação de dulçor e faz com que você seja capaz de sentir
outros sabores para além do doce do açúcar, que acaba sendo uma sensação que esconde muitos os outros sabores. Eu gosto muito de dar um exemplo simples. Imagina, já beberam Coca-Cola? Coca-Cola é salgada? Não, ninguém nunca sentiu salgado na Coca-Cola, mas e a quantidade de sódio? Né? Por quê? Porque o sabor doce esconde muitos outros sabores, inclusive a acidez. Né? Então, é muito interessante que o doce com doce diminua a percepção de doçor. Né? Pronto, no Brasil, nós temos ali aquela questão do aniversário de criança, né? O bolo de chocolate com refrigerante. É exatamente isso. É uma harmonização mal feita, por quê? A bebida tem menos açúcar que a sobremesa. Então, como é que eu posso estimular uma harmonização bem feita de doce com doce? A bebida, que é o elo mais frágil de uma harmonização, sempre precisa ser mais doce do que a sobremesa é, ok? Assim, a bebida não vai sumir, né? A bebida não vai perder força e outras coisas vão aparecer, tanto na bebida quanto na comida, sabores de outras características que não sejam doces. Doce com salgado é aquela harmonização mais fácil de todas, porque é literalmente a batata frita com refrigerante. Todos nós estamos absurdamente acostumados com isso desde o dia 1 da nossa vida. Então vamos pensar em uma coisa mais saudável. Esquece a gordura trans da batata frita, mas olha, comida salgada com suco de frutas. Salgado com doce é a harmonização mais típica. Ou até mesmo o chocolate com caramelo salgado, ou chocolate com sal, Perfeito. Que é algo que... Exato. E, por exemplo, aqui na Wine School nós usamos no chocolate com sal um vinho seco e também usamos um vinho doce, porque a reação é diferente. Quando você tem, por exemplo, um vinho seco com sal, ele se torna menos ácido, ele se torna mais doce. E quando você usa um vinho doce com sal, ele estimula os outros sabores, né? Inclusive os sabores similares aos do chocolate. Sim. Então, isso é muito interessante. O sal, pensem no sal como um potencializador de sabor, sempre. Seja eles sabores que são mais sensíveis, mais, vamos dizer assim, mais escondidos, mais tímidos, ou sabores que estão mais expostos, ok? Agora, falamos das coisas boas, né? Então vamos começar aos desafios. Amargor e tanino, que são duas coisas que são muito presentes no chocolate, são os piores inimigos do vinho. É muito desafiador ter um alimento rico em amargor e rico em tanino e ainda assim fazer harmonizações positivas. Como é que eu consigo quebrar isso? Primeiro, o sal é o melhor amigo, por isso que o chocolate com flor de sal ajuda muito, ok? Então, o sal ajuda muito a quebrar o amargor. Com a gordura, o tanino acaba sendo quase que secundário. Sim. Né? Então... Até porque nós temos uma sugestão também que passa pela linha Intensity, que é uma linha só de chocolate de origem, que nós produzimos, e nós harmonizamos o 100% com o Chip Dry, que é um vinho do Porto branco, ou seja, muito menos doce e extremamente seco. Mas a gordura toda do 100%, que está naturalmente presente na fava, acaba por sustentar muito bem essa harmonização. Muito bom. E também interessantíssimo porque nós também fazemos essa harmonização tanto por contraste, como essa que tu sugeriste, como também por semelhança. Né? Muito bom. Lembrando que amargor com amargor sempre mais amargo. Então é o oposto do doce com doce. Então é para se evitar. Por exemplo, eu adoro café preto. Né? Adoro café preto, sem açúcar, sem nada, mais amargo que a vida. E adoro chocolate negro. Né? Só que se você combina café e chocolate, ele vai se tornar ainda mais amargo. Você precisa gostar de coisas amargas. Sim. Você precisa gostar de coisas amargas. Sim. Isso me faz lembrar uma coisa que eu deveria ter dito no início. Tudo isso que nós vamos dizer aqui depende de uma coisa, e é por isso que vocês nunca devem seguir todas as regras de harmonização à risca. Depende de quem gosta, do que você gosta, depende da pessoa. Os gostos pessoais importam muito. E uma dica que eu dou para todo mundo é: nunca harmonize algo que você gosta com algo que você não gosta. Porque nunca vai ser algo positivo. Nunca vai mudar completamente o que você não gosta. E também você não vai aproveitar o que você gosta como você deveria aproveitar. Então, nunca caiam nesse erro.
Agora, o que eu devo evitar a qualquer custo? Algo que nós geralmente achamos que funciona, acidez com muito doce. Então, por exemplo, um chocolate muito doce com um vinho muito ácido não funciona. Por quê? Eles acabam brigando entre si e os dois perdem intensidade. Então, isso funciona para comida também, certo? O vinho vai ficar ainda mais ácido e os outros aromas, as outras características do vinho vão sumir. Okay? Então, se você bebe um vinho muito ácido com uma sobremesa, é problemático. A única exceção seria os espumantes, mas depois podemos falar um pouco mais sobre especificamente os espumantes. Enfim, eles têm um lugarzinho especial nessa ideia. Acidez e amargor, eles são contraste e que sempre vai beneficiar o amargor, ok? Porque vai diminuir a sensação de amargor, mas a acidez vai aumentar. Então, por exemplo, num vinho que tem acidez e que vai ser harmonizado com chocolate amargo ou com qualquer outra comida amarga, precisa de outra coisa, como a doçura do vinho do Porto, né? Pronto. Então, é mais ou menos isso. Amargor com amargor eu já comentei. Taninos. E aí aqui eu vou fazer um parêntese especial, porque como bom brasileiro eu adoro churrasco, né? E o churrasco tem um probleminha. O churrasco tem muito amargor. Então, muito cuidado com aquele churrasco, por exemplo, de legumes, não necessariamente um churrasco carnista, mas qualquer coisa que seja grelhada, tem ali as marcas da reação de Maillard, da grelha, e isso provoca ali alguma sensação de amargor, e geralmente nós temos a tendência a harmonizar churrasco com vinhos que tenham muito tanino. Muito cuidado, porque em algumas vezes, na grande maioria das vezes, vinhos com muito tanino também tem ali algum componente de amargor, ok? Algum componente de amargor. Então fica aqui uma dica, um bônus round. Diego, e se eu não souber o que é um vinho com tanino? Pronto, perfeito. Prova o vinho, se seca a boca, principalmente nos vinhos tintos, imagina, você provou o vinho e sentiu uma sensação de adstringência na boca, são taninos. O tanino é aquele teu amigo chato. Sabe aquele amigo que fica te ligando toda hora? Pronto, o tanino é uma substância que está a todo momento querendo se conectar com outras substâncias, está tentando se polimerizar. Ele tenta fazer isso com a tua saliva e não funciona. Então, por exemplo, quando você quebra um ovo numa frigideira quente, o que acontece? O ovo sai do líquido para o sólido. Acontece uma reação química de coagulação. A mesma coisa acontece na nossa boca quando os taninos tocam a saliva. Então, ao tocar a saliva, literalmente a saliva se solidifica, ok? E você sente aquela sensação de adstringência. Quanto mais adstringente e seca a boca fica, mais taninos o vinho tem, ok? Pronto. Isso acontece também com chocolate. Exatamente. Os taninos estão presentes não só na uva, mas também no cacau. E em bastante. É por isso que num chocolate também negro, com muito teor de cacau, também é um problema e ali um inimigozinho que tem que se realmente moldar, que é para não o sentirmos tanto, porque senão é muito astringente e acaba por não ser tão agradável. É verdade. Demora mais tempo a derreter e tudo. É verdade. E pronto, quanto mais taninos você tem, mais saliva você precisa produzir, ok? Então é por isso que geralmente com taninos ou com outras comidas que sejam ricas em tanino, você precisa de acidez, você precisa de gordura, você precisa de outras coisas que possam interagir com o tanino para além da tua saliva, ok? Pronto, então aqui tem alguns exemplos, né? A doçura na comida aumenta a adstringência, imagine isso num vinho seco, ok? Pensando sempre num vinho seco, num vinho padrão. Um vinho seco, com álcool médio, com acidez média e tudo mais. Uma doçura na comida vai aumentar a adstringência, amargor, acidez e assim vai. Ou seja, lembra o que eu falei de dulçor? O doce é perigosíssimo para a harmonização com vinho. O umami vai acontecer a mesma coisa. Diego, o que é umami? Para o brasileiro é muito fácil de identificar o umami, Ajinomoto, ok? Ajinomoto. Glutamato monossódico. Se você provar Ajinomoto, aquilo é umami, ok? Pronto. Não tenho acesso a glutamato monossódico. Cogumelo, aspargos, chocolate, ok?
Molhos de tomates, principalmente molhos de tomates mais concentrados, são ricos em umami. Tudo, ovo cozido. Então, todos esses alimentos são muito difíceis de harmonizarem com vinho. Eu preciso sempre de alguma coisa a mais, e geralmente é flor de sal ou alguma outra característica salgada que ajuda a trazer essa harmonização. Ok? E vejam bem, depois, quando nós formos falar especificamente, a Inês for falar dos chocolates nossos, vocês vão perceber, e vocês vão ter que vir aqui provar, infelizmente, mas, ou felizmente, na verdade, né? Vocês vão perceber que essas harmonizações que nós propomos é porque nós estamos sempre falando de um chocolate de alta qualidade. Okay? Que nós sabemos os ingredientes que tem uma procedência confiável. Isso faz uma diferença no resultado da harmonização absurda. Então, assim, não dá para fazer com Lindt. Desculpa se eu falei a marca aí que não podia falar, mas enfim, não dá. Ok? O que dá para fazer eu conheço um chocolate de alta qualidade, um chocolate que tem uma manteiga de cacau boa, que tem uma proveniência boa, pronto. Vai ser mais fácil de eu não, por exemplo, é tudo uma questão de intensidade de sabor. É tudo uma questão de intensidade de sabor. Ao invés de ficar só doce ou só amargo, eu tenho sabor do cacau. Ok? O preço do ovo tá ruim mesmo, né, João? Eu tô acompanhando. Aqui também começou a subir agora. Começou essa semana, já teve um baque. Pronto. Então vamos voltar aqui. O sal na comida é o nosso melhor amigo, porque diminui todas as coisas que são difíceis de serem compreendidas pelo nosso paladar e aumenta a sensação de corpo, de peso do vinho. Então o vinho, ele tem no sal um grande aliado, né? O vinho se torna tem um final mais redondo, mais macio, os taninos são mais aprazíveis e assim vai. Pronto, eu acho que é basicamente isso. Só para finalizar o picante na comida, se eu tiver um vinho de álcool muito alto, o que acontece? Né? Aumenta a sensação de queimação, de picância. Então, se você não gosta dessa sensação, a primeira coisa que você deve fazer aí num restaurante tailandês é pedir uma cerveja. Não, brincadeira. Ir para um vinho que tenha acidez alta, álcool baixo e algum nível de dulçor. Existem alguns vinhos, por exemplo, os Rieslings alemães, principalmente os Rieslings com algum nível de dulçor, tipo Auslese, Spatlese, são vinhos que têm álcool baixíssimo, 8% de álcool, quase nada, acidez lá em cima e muito dulçor. Então, esses são específicos para comidas apimentadas, eu acho que são a minha preferência, é o meu vinho favorito para esse tipo de comida. E aqui, vamos agora falar dessas harmonizações. Eu vou dar mais espaço para a Inês, que a Inês está aqui quietinha, porque eu falo demais, é culpa minha. E nós vamos conseguir, junto com a apresentação, dar alguns exemplos para vocês puderem compreender melhor como fazer essa harmonização. Então, o produto que nós temos aqui para apresentar é um produto da marca 2020, da nossa marca. E já agora menciono o porquê do nome da nossa marca. A nossa marca chama-se 2020, não porque nós abrimos em 2020, que também aconteceu, é verdade, mas não é por essa razão, é pelas coordenadas onde se situam as condições perfeitas para crescer cacau, que é 20 graus norte e sul da linha do Equador. Claro que hoje em dia, com as alterações climáticas, está a alterar-se um pouco, mas idealmente seria assim, perto da linha do Equador. Portanto, nas regiões trópicas. O cacau precisa de bastante calor, umidade. No entanto, uma característica engraçada é que ele não gosta, a árvore em si não gosta de luz direta solar, embora adore o calor. E, portanto, nós temos aqui, então, um produto, vou levantá-lo, um produto que harmoniza logo 4 vinhos, todos eles do nosso grupo, sendo que um pertence à Fonseca, à Casa Fonseca, e todos os outros restantes são, então, da Taylor's. E harmoniza com os nossos 4 chocolates da gama clássica, que, portanto, são 2 negros, um 70% e um 58%, e depois um de leite com 35% de cacau e um chocolate branco, ou seja, 0% de cacau.
porque o chocolate branco é feito apenas com a manteiga de cacau. Daí ele ser bastante gorduroso e é muito doce porque acaba por o primeiro ingrediente ser sempre o açúcar, e o nosso também não é exceção, também acontece, porque a manteiga de cacau tem uma característica que é muito engraçada, e é boa para o nosso corpo e é boa também para harmonizar com vinho, que é, à temperatura corporal, ela derrete, ela transforma-se em líquido, o que quer dizer que nós, ao ingerirmos, todos os nutrientes são absorvidos e o restante sai. E aqui com o vinho temos toda essa gordura para nos proteger do teor alcoólico que os vinhos do Porto têm, que ronda entre os 18% e os 22% de álcool, portanto é bastante álcool, e então essa gordura ajuda bastante a que nos protegemos. Portanto, eu vou retirar aqui da caixa para conseguirem também ver os vinhos e conseguirem ver o produto que vendemos. Esta caixa é comercializada assim mesmo. Ela vem com um panfleto também a explicar mais ou menos como é que se faz. Portanto, tem toda a questão também que o Diego esteve aqui a mencionar, de ter atenção à acidez, à doçura, à amargura. Diego, posso sugerir que tires por um momento a apresentação para que a vossa tela fique maior e consigamos ver melhor? Estavas a pensar no mesmo, não estavas? Eu já estava a imaginar isso. Pronto. Já estamos em tela cheia. Nada. Então temos passo a passo como fazer uma harmonização. Portanto, quando fazemos uma harmonização, o ideal é nós experimentarmos primeiro cada um dos elementos sozinhos, para sabermos qual é que é então o seu perfil aromático e como é que se comporta, o que é que sentimos, e depois então só harmonizar, que é para percebermos então o que é que eles fazem um ao outro, porque na verdade quando harmonizamos algo, nós queremos aqui que se realce alguma parte, que haja um diálogo, e que nada se anule um ao outro. E depois temos também aqui então um pequeno cartoon de como provar o vinho. Quando provamos chocolate, nós conseguimos utilizar todos os nossos sentidos, até a audição, porque ao provarmos chocolate, a audição também nos diz como é que ele foi temperado, sendo que temperar o chocolate é basicamente dar diferentes choques térmicos. Meio que, se o fizermos manualmente, pode ser numa mesa de mármore. No MasterChef conseguimos ver isso às vezes, ou seja, aquecemos o chocolate e depois espalhámo-lo numa mesa de mármore que é sempre fria. Portanto, esses choques térmicos acabam por estabilizar o chocolate, porque o processo anterior são as mãos mecânicas, ou seja, dão muito movimento ao chocolate, que é para misturar tudo. São umas máquinas grandes com umas rodas de pedra que fazem fricção até que os nibs de cacau acabam por se derreter. Depois, no restante interior da caixa, traz então um chocolate de cada de 25 gramas, destes da gama clássica, e então depois traz as garrafas de vinho. Portanto, eu vou começar aqui por falar do primeiro e do último, porque são exemplos de harmonizações por contraste. Portanto, como o Diego falou há bocadinho, nós podemos ter harmonizações por contraste ou por semelhança, ou seja, juntar o doce com doce, ou juntar amargor com doce. Aqui no caso nós temos amargor com doce. Portanto, no primeiro vinho nós temos o vinho 27 da Casa Fonseca, que é um Ruby. Portanto, é um vinho do Porto que é mais jovem, bastante frutado, extremamente doce, e é harmonizado com o nosso 70%, que é um chocolate que, embora seja bastante equilibrado, tem um teor de cacau um bocadinho mais elevado, portanto é um bocadinho mais torrado, tem aquele aroma mais a frutos secos, e a torra, não é, do cacau. No entanto, também tem, lá está, presente a manteiga de cacau, a gordura. Portanto, qualquer chocolate aqui terá muita gordura, mesmo que sejam 100%, tem a gordura naturalmente presente na amêndoa de cacau. E se for um chocolate branco, tem a manteiga de cacau toda do chocolate. Então, sendo um chocolate muito negro ou não, ele terá sempre um nível muito alto de gordura, e isso é vantajoso
para harmonizarmos com as bebidas alcoólicas. Aqui estamos a falar de vinho do Porto, mas o chocolate pode ser harmonizado até com outro tipo de bebidas alcoólicas, porque essa característica acaba por sustentar muito bem essa harmonização. E o último vinho, que é então o nosso Chip Dry, que é um vinho do Porto que é branco. Portanto, por si só, ele já tem muito menos doçura do que os outros vinhos do Porto, normalmente, tem menos de metade. E o nosso chocolate branco, que é extremamente doce e muito gorduroso. Portanto, temos um vinho que é muito seco e muito mais amargo em comparação aos outros. Claro que não é um vinho amargo, mas em comparação com os outros é. E harmonizámo-lo então, por contraste, com o nosso chocolate branco. Vai ajudar até a não sentirmos aquela secura na boca. Claro que há pessoas que gostam dessa secura, eu pessoalmente não gosto. Então eu gosto bastante, acho que ajuda muito ao vinho a não ter essa sensação na boca. E depois, agora vou falar aqui dos do meio, dos nossos chocolates do meio. Portanto, o segundo vinho que nós harmonizamos é um LBV, um Late Bottle Vintage, com indicação de idade, de ano. Este é de 2019. E harmonizamos com o nosso chocolate negro 58%. Portanto, o Pedro, o nosso mestre chocolateiro, Pedro Araújo, ele costuma dizer que para um vinho sublime, um chocolate sublime. E, portanto, aqui acaba por ser isso. É um vinho que é muito elegante, mas não é tão doce como o vinho 27 que provaríamos inicialmente. É mais equilibrado, tem mais acidez. E aqui este chocolate é mais doce, portanto sustenta essa acidez. E também é um chocolate que é mais equilibrado, até para quem não gosta tanto de chocolates negros, porque embora ele seja um chocolate negro, ele tem baunilha adicionada, portanto já acaba por ser um bocadinho mais doce e claro que tem mais açúcar. E depois temos aqui uma harmonização que eu costumo dizer que é uma harmonização que sabe a Natal, que é o nosso Townie de 10 anos e o nosso chocolate de leite com 35% de cacau. Portanto, nós já colocamos um bocadinho mais do que aquilo que somos obrigados. Aqui na União Europeia, o mínimo para ser considerado um chocolate de leite são uns 25%. Nós colocamos um bocadinho mais. Portanto, ao provarmos, conseguimos sentir que ele é um bocadinho mais aromático e mais interessante, mais complexo na boca, não é tão fino ou só doce. Ele tem aromas a caramelo salgado, que é um resultado do açúcar com o tipo de cacau que é. Todo este chocolate, aliás, toda a nossa marca é feita mesmo com a amêndoa do cacau, a partir da mesma. E a nossa gama clássica é um blend, portanto é uma mistura de favas com origem em Cuba, no Brasil e na Jamaica. Claro, com torras depois diferentes e outro tipo de ingredientes diferentes para cada um. E portanto este chocolate é um chocolate que harmoniza muito, muito bem com o nosso Townie, porque tem essa gordura em comum, tem essa doçura em comum também, mas no entanto o chocolate ainda consegue ser um bocadinho mais doce do que o Townie e portanto resultam muito bem, acho que também por esse aspecto. Acaba por realçar muito os aromas, as especiarias, a canela que os Townies têm, a fruto seco, portanto acaba mesmo por ter aquele saborzinho nostálgico de Natal mesmo. Boa. Se eu puder só fazer um complemento, só para que eles entendam bem, um LBV, por exemplo, é um ruby, ou seja, é um vinho do Porto que tem muito mais fruta preta, fruta vermelha, e essas frutas são extremamente maduras. Então, imagina quando você come por exemplo, uma cereja que seja muito doce, ou uma amora muito doce. Então, é mais ou menos esse perfil de aroma e sabor que você vai ter no LBV com algum envelhecimento. Então, já começa a ganhar ali alguma coisa tipo couro, piso florestal, folhas secas, alguma coisa assim, principalmente os da Taylor's que tem esse perfil, é um perfil da casa, do produtor. Townie, a Inês falou sobre sabor de Natal, é exatamente isso, porque quando o vinho do Porto envelhece, principalmente numa forma oxidativa em barris menores
para o padrão português, pronto, mas barris menores com mais oxigênio, ele ganha esses aromas, ele ganha aroma de caramelo salgado, ele ganha aromas de frutos secos, de frutas desidratadas, como figos secos e castanhas e tudo mais, por conta da oxidação e, obviamente, da caramelização dos açúcares. Então, é por isso que são dois estilos de vinho do Porto que são tão contrastantes em sabor, em aroma, e acabam tendo também harmonizações tão diferentes, Exatamente. resultados tão diferentes. Queres falar alguma coisa, Ana? Olha, eu gostava de, entre nós, em conjunto, se calhar começarmos a responder algumas perguntas que nos foram colocadas e que eu acho que podemos já começar aqui a dar respostas, até porque, entretanto, podem surgir mais. Ok. A primeira pergunta que eu julgo que está aqui é a minha, que é como não amar chocolate, mas bem, esta não precisa de resposta. A seguir, o Tiago, muito bem, pergunta, e isto é para ti, Diego, os cursos são destinados a chefes, restaurantes, público amador? Eu sei a resposta, mas acho que és a pessoa indicada. Pronto, os nossos cursos são destinados a todas as pessoas que tenham qualquer interesse a vinho, ok? Então, nós temos cursos para amadores, para curiosos, para passantes. Imagina, às vezes a pessoa nem sabe, saiu de casa, vou fazer alguma coisa interessante. Viu a escola, viu o nome da escola, escola de vinhos, ficou intrigada, resolveu entrar e pronto, teve uma experiência que é, enfim, muito interessante, muda a vida de uma pessoa aprender mais sobre vinhos, porque é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, cuidado. Olha, eu queria acrescentar, porque eu posso falar, enfim, o Diego vai ser sempre mais modesto, mas eu posso falar à vontade dele. Porque, no fundo, tudo o que é os cursos da WSET, como eu estava a dizer, e também a especialização nos vinhos portugueses, muitas vezes, como é para quem precisa de uma certificação, eles são mais utilizados efetivamente por profissionais do setor. E é aí que o Tiago estava a perguntar, não é o chefe, os restaurantes, quem trabalha na hotelaria, no turismo, acaba por procurar muito este tipo de cursos, porque alia conhecimento com certificação. Mas depois, todas estas formações, que é só para passantes, como o Diego dizia, a equipa é tão incrível que consegue, no fundo, muito personalizar de acordo com os principais interesses da pessoa que chega até à escola. E aqui pode ser pessoa que só bebeu cerveja na vida e quer aprender mais sobre vinho, não é? Ou realmente alguém que costuma beber vinho, mas não sabe o que é o vinho da região dos vinhos verdes, que é algo que é muito confuso para a maioria das pessoas. Ou seja, dúvidas, e eles conseguem aproximar as formações para as dúvidas de cada um. Outra coisa que eu acho espetacular é que é tudo de forma muito informal e os nossos educadores conseguem perceber muito bem quando é que a pessoa, ou seja, os vinhos são dados a provar, há uma transmissão de conhecimento, de forma informal, mas conseguem perceber quando é que a pessoa que está ali à frente quer ver o seu vinho, conversar entre eles sobre os vinhos e ver o pôr do sol, se for o caso, ou se quer continuar na conversa e se este é um momento de interação e em que vão elevar aqui o nível de conhecimento. Ou seja, uma prova na escola, estas para passantes, podem ser de uma intensidade pedagógica brutal se a pessoa mostrar disponibilidade, ou podem ser uma prova, uma transmissão de conhecimentos e depois um momento de muita diversão e de complicidade entre as pessoas que entraram. E este equilíbrio eu acho que também é muito especial, porque é tratar o vinho sem o formalismo e sem o elitismo que às vezes está associado e que nós queremos deixar cair. Certo? É isso mesmo. Eu não falaria melhor. Eu estou aqui mas aprendendo. porque é o que emociona, não é? Se vocês efetivamente conseguem fazer isso e toda a gente, quando sai da escola, é sempre o feedback que dá. Outra coisa que o Tiago também pergunta é que propostas é que nós fazemos para quem viaja até ao Porto, 1, 2 semanas, que queira, no fundo, aprender mais sobre esta harmonização de chocolate, o nosso chocolate, não é? E o vinho. O nosso produzido, obviamente, em Gaia, não é? Porque o cacau, como nós já percebemos, não é produzido aqui em Portugal, não é? Nós vamos também buscar. Mas é para isso que serve, e aqui, se quiserem falar, no fundo é para isso que serve também a escola e os workshops do Museu do Chocolate, onde inclusive também fazemos harmonização de vinho e chocolate, certo?
Exatamente, ou seja, nós temos esse produto no Museu de Chocolate, onde podem fazer a harmonização, e é mesmo este pack que nós fazemos, portanto, é esta pairing box. Só que, obviamente, acaba por ser um bocadinho mais uma masterclass, porque acaba por ser pronto, mais complexo. Nós fazemos-lo na nossa mezzanine, que é a nossa cozinha experimental, portanto, acaba por ser um contacto também muito mais específico e mais privado com o cliente, o que é bastante interessante para responder a questões. Claro, e até porque quando as pessoas fazem os workshops não são infelizes como nós que estamos só a olhar sem comer, não é? Quando as pessoas vão, há uma Exatamente, prova exatamente. em cada um dos chocolates que, parecendo que não, faz alguma diferença. Certo, mas basicamente, E às vezes até há outras sugestões. Lá está, como a Ana disse, connosco acontece a mesma coisa. Quando o cliente também se mostra interessado e disponível, nós acabamos por fazer até outras harmonizações, outras sugestões que temos lá, até mesmo com a nossa gama Intensity, que é uma gama que é interessantíssima, porque é uma gama só com chocolate negro, e assim que eu vejo alguém interessado em chocolate negro, aproveito logo também para que possam prová-lo. tem o vosso coração, não é? Sim, são todos iguais. Ou seja, nós temos uma oferta alargada, desde a escola de vinho até ao Museu de Chocolate, com vários workshops que podem ser feitos para quem estiver interessado em saber mais. Depois aqui, há processos sustentáveis na produção do chocolate e do vinho? Esta é uma pergunta super pertinente e a resposta é sim. E nós aqui temos duas coisas que eu queria passar. No chocolate, este é um dos temas que o nosso mestre chocolateiro Pedro Araújo está sempre a vincar, que é quando nós escolhemos uma marca de chocolate Pinto Bar em oposição a uma marca de chocolate artesanal industrial, assim é que é, industrial, portanto, todas aquelas marcas de chocolate que nós compramos em supermercado por um preço muito barato, vai ser seguramente método industrial e sim, há exploração seguramente. Não vamos aqui censurar ninguém que o faça, a escolha é de cada um. E, portanto, quem quiser comer um snack, um doce, quem gostar, não é aqui uma luta, um combate contra as marcas industriais, não é um lobby do Vinto Bar. Mas, para comprar quintas onde o trabalho é pago, onde o trabalho do produtor foi pago, é impossível cobrar €1. Não sei qual é no fundo, aqui o Ariana ajuda-me, €1 para um real, não é? Para reais, mas queres dar a acrescentar, Ariana? Quanto é que custa no supermercado uma tablete de chocolate básica no Brasil? Diego, também podes ajudar. Eu acho que em volta de 7, 8 reais. Não sei, acho que sim, acho que por aí. Ok. Faz um Por tempo esse que eu não valor, compro Depende, chocolate no Brasil. depende da marca. Tem chocolate de é, R$ 2, R$ 3. por exemplo, por esse valor, entendam que é completamente impossível pagar o ciclo de todas as pessoas que entraram nesta produção da tablet. Impossível. E há muitos destinos, o cacau bulk, portanto, que é uma commodity, tudo isto tem trabalho infantil e tem produtores que são seguramente a ser explorados, e isto é um problema gravíssimo. E atenção, porque os selos de sustentabilidade que aparecem, também há muitas formas de contornar. Por isso, na verdade, sou ingrato, mas a melhor forma de nós sabermos que estamos a contribuir e que estamos a comprar um chocolate que é sustentável, a maioria das vezes o preço ajuda-nos a perceber. E quando compramos bean to bar, portanto, e isso aparece assim, e quando nos dizem qual é a origem do cacau, o país de origem, quando diz qual é a quinta, a maioria das vezes isso vem também mencionado quando é um bean to bar. E até mesmo ver na lista de ingredientes se disser fava de cacau, porque a maior parte dos chocolates diz pasta de cacau, ou seja, a empresa comprou a pasta já previamente feita. Portanto, seguramente não é bean to bar e não se sabe sequer a origem de onde ela veio. E é isso que baixa o preço e não assegura sequer que houve pagamento justo. Portanto, as marcas bean to bar acabam por ter esta garantia. O Pedro visitou todos os produtores com os quais, a quem compra cacau, conhece as quintas, sabe quem trabalha lá e paga o valor que é justo. E as marcas bean to bar, à partida,
fazem este reconhecimento também, portanto, conhecem todos os países, as quintas e os produtores e quem trabalha lá, e há esta garantia. Obviamente isto reflete-se no preço. Enfim, eu costumo dizer que é como comer comida do Mac, não é? Como aqui nós dizemos McDonald's, ou comida orgânica. Não tem mal nenhum em comer, mas não podemos comparar, não é? Não podemos dizer que é a mesma coisa que estamos a comer. Tudo são escolhas. No vinho, também existe a questão da sustentabilidade, obviamente. Dizer-vos também que aqui o nosso grupo tem, inclusive, criou o Porto Protocolo, que é uma organização sem fins lucrativos, que procura juntar produtores do mundo inteiro, e que junta produtores e empresas que trabalham na área do vinho do mundo inteiro, para partilha de técnicas que sejam mais sustentáveis. Ou seja, no fundo, o que faz é promover diálogo. Há um produtor na Califórnia que descobriu que se utilizar garrafas assim, de uma forma, o transporte é mais sustentável porque há menos peso e partilha com todos os outros produtores. Não há garantia que todos implementem, mas há esta partilha de conhecimento. Ou uma forma de fertilização que é menos nociva para a terra. Este produtor partilha com esta rede do Porto Protocolo e todos os outros, no fundo, se quiserem, podem aplicar, podem testar se isto funciona também no terroir deles. Enfim, portanto, estamos a tentar, o nosso grupo tenta ter esse papel ativo, mas claro, o vinho acaba por ser também uma indústria onde com alguma pegada uma pegada que é significativa. Não podemos dizer que não, nem mentir, nem ser mentirosos, não é? Eu queria só adicionar que, por exemplo, um dos vinhos do Porto que nós usamos para fazer a harmonização com chocolates, ele é orgânico, é o Terra Prima da Fonseca, e a Fonseca foi a primeira empresa, a Fonseca faz parte do nosso grupo, foi a primeira empresa a lançar um vinho do Porto orgânico, e assim, primeiro a produzir, né? E depois a conseguir a certificação. Só para que vocês entendam por que é tão difícil, tão raro ter vinhos do Porto orgânico, certificados orgânicos, é porque é mais uma característica social do que um impacto de como é produzido ou de como são produzidas as uvas no Douro. É mais uma questão de ter muitos vizinhos e, por exemplo, no vinho do Porto você acaba comprando uva de muitos produtores pequenos que não são certificados ou que, por exemplo, na vizinhança há alguém ali que não tenha o dinheiro ou não queira investir em uma certificação. Então, um dado interessante do Douro é esse: são 44 mil hectares plantados para 21 mil donos de terra. Então, se tem grupos com 70, 80, 100 e tantos hectares, tem muita gente com 0,2, 0,5. Então, essas pessoas não têm interesse em pagar por uma certificação orgânica, muito embora a uva seja cultivada de forma orgânica. O que a Fonseca fez foi patrocinar essa certificação para todos os vizinhos em volta, e hoje tem o Terra Prima, que ainda, se não provaram, eu sugiro, é um vinho do Porto sensacional, é um ruby maravilhoso, que tem um sabor muito intenso e que vai muito bem com chocolate, justamente porque esses sabores são ainda mais intensificados pelo doçor e pelo amargor do chocolate. Claro que se falarmos em sustentabilidade, geralmente fala-se em sustentabilidade ligada ao ambiente, mas depois temos isso, quando compramos e quando compramos uvas aos pequenos produtores, no fundo estamos a fazer outra sustentabilidade, que é de alimentar, não deixar cair os negócios dos pequenos produtores que já lá estavam quando os grandes grupos chegaram, não é? Portanto, falamos de outro tipo de sustentabilidade. Ariane, queres-nos ajudar a fazer esta mediação? Acho que aqui a maioria das perguntas é também como é que podem chegar à nossa caixa de harmonização e ao nosso chocolate e quando é que organizamos uma Fan Tour. E aí é a Ariane que manda. Eu que mando? Sempre? Claro que não. Quando organizamos uma Fan Tour, estamos aí trabalhando nisso para Trabalhar fazer nisso. agora no primeiro semestre e também no segundo semestre. Então, quando acontecer, se a gente conseguir levar. A gente queria levar, na verdade, quase todo mundo, não, todo mundo para ir para lá, mas vocês sabem que Claro. não é possível, mas terão oportunidades por aí. E outra coisa que eu achei muito engraçada também foi que alguém falou para sortear a caixa de chocolate. É verdade, temos que perceber como é que podemos fazer isso, operacionalizar, não é? Pois é, como que a gente pode fazer isso?
para sortear essa caixa que é super interessante. Ou então vocês vão precisar visitar lá para É verdade. comprar essa caixa. E vindo, esta caixa, nós temos todo o gosto em oferecer e ela é ótima, inclusive, para levar no avião, porque ela tem os formatos certos para poder levar, para poder ser levada, inclusive, na mala de cabine, para garantir que não se estraga. Portanto, foi pensada também com esse efeito, não é, Inês? Lá está, claro. Tem outra caixinha também que quando eu vim do Porto, eu também trouxe comigo que tem uns vinhos e tem uns chocolates menores. Então, Sim, é tem ótimo só para trazer. é o É vinho ótimo. 27 e o Brownie. Uhum, Sim, é Traz a exatamente. ótimo para trazer no aeroporto, no voo também. Mas se precisar, eu vou buscar, gente, tem problema não. É, Vamos garantir que promovemos efetivamente visitas. Conhecer o UAU à distância dá para ter uma ideia, mas não tem nada a ver com não. visitar para perceber realmente a grandeza e o nosso fator UAU. Por isso, efetivamente, estão convidados. Vamos tratar disso no futuro. A vossa vontade de vir já é metade do caminho, já vos deixa no meio do Atlântico. Perguntaram aqui também se a gente vai ter mais workshops. É, esses termina o workshop que foram 3, né? Esse é o último, mas a gente também está pensando para fazer no segundo semestre. Então, quando tivermos a ideia mais elaborada, vamos mandar convite para todo mundo, porque o, o Diego é bem legal falando, ele tem muito conhecimento sobre vinho. Vocês são muito Então, gentis, vocês me deixam encabulado. e a E Inês assim, em igualmente. relação aos próximos workshops, fiquem à vontade, estamos à disposição. A escola está no âmago da escola e de todos os nossos educadores, de amar o que nós fazemos. Nós falamos sempre com muita paixão, porque é algo realmente que constrói o nosso dia a dia aqui, né? Nós fazemos isso com muito interesse, com brilho nos olhos e com tudo mais. Então, sempre que tiverem outras oportunidades de falar um pouco mais sobre isso e um pouco mais sobre o que nós fazemos, estamos à disposição, sempre. Podem contar conosco. Já agora, Ariane, se quiserem, se tiverem sugestões de temas, de coisas que gostavam de aprender sobre o vinho português Boa ideia. ou algumas comparações, alguma coisa que gostassem de ver esclarecidas nos próximos workshops, também estão à vontade para partilhar com a Ariane, porque assim também podemos Eu direcionar-nos um bocadinho para as dúvidas que vocês têm. deixei meu e-mail aqui no chat. Podem ficar à vontade para enviar mais dúvidas que vocês tiverem, que eu envio para o Diego, sugestões também. E é isso. Sintam-se à vontade para me chamar no e-mail. Vocês têm algo mais a acrescentar? Não, Diego, não, agradecer Inês, pela atenção de todos e por estarem aqui connosco durante este pedacinho. Muito obrigada. obrigada a todo mundo. Qualquer coisa me chamei no Obrigado. e-mail. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Perfeito, só Ótimo dia. vale relembrar, o pessoal perguntou aqui, esse webinar será enviado para vocês, a gravação, o pessoal está pedindo, fiquem tranquilos e até a próxima. Tchauzinho, gente. Tchau.